Convido o meu irmão, a minha irmã a abrir a sua Bíblia em Josué, capítulo de número 24. Livro de Josué, capítulo de número 24. Quero ler essa porção com os irmãos. Livro de Josué. Semana passada falei sobre a importância do presente na nossa vida. A importância do presente na nossa vida. Hoje eu quero mencionar sobre o passado e o futuro. Hoje, nessa reflexão ainda de Josué, capítulo de número 24, eu quero trabalhar com os irmãos sobre isso. Quero falar com vocês sobre a importância do passado na nossa construção, na nossa vida, e a importância do futuro. Na mensagem passada eu falei bastante sobre as decisões nossas do presente, as nossas decisões do presente, o que escolhemos agora. E até citei uma estatística da década de 90, uma estatística francesa, que dizia que 70% das pessoas vivem com seus corações e mentes no passado. 25% das pessoas vivem com os seus corações e mentes no futuro. E apenas 5% das pessoas desfrutam o presente. Desfrutam de uma forma muito real, muito vívida. E são essas pessoas que geralmente aproveitam melhor o seu dia a dia, produzem mais. São essas pessoas que acabam tendo uma vida com mais significado, ou que perdem pouco tempo e perdem poucas oportunidades, porque na grande maioria das vezes aproveita muito bem o seu tempo, as suas oportunidades, e até mesmo quando cai e escorrega, supera. Por quê? Porque ela olha para o passado, tem uma visão do futuro, mas desfruta sobretudo do presente. Então hoje eu quero falar muito com os irmãos sobre o passado e o futuro, usando ainda aqui Josué capítulo 24, usando essa porção, usando esse tema que é eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Você quer isso para a sua vida, meu amado? Você quer realmente que a sua vida e a sua casa sejam consagradas a Deus? Porque nós estamos aqui falando desse episódio maravilhoso de Josué, aonde ele estava no Vale de Siquém, fazendo aqui no Vale de Siquém a renovação da aliança. Antes de lermos o texto, assim que Josué e todo o povo de Israel passam por aquele vexame com a cidade de Ai, por causa do pecado de Acã, Josué corre para Siquém. Josué e os sacerdotes e os príncipes se lançam em Siquém, fazendo uma aliança com Deus, porque Israel tinha acabado de ser humilhado pela pequenina cidade de Ai. Naquele episódio, eles foram para Siquém para se consagrar, para se limpar, para pedir socorro a Deus, dizendo: Senhor, socorre-nos, aconteceu algo de errado conosco. Então foi uma ida a Siquém, com aquele desejo de dizer assim: Senhor, nos perdoe, o que está de errado na nossa vida? Por que o inimigo nos humilhou? Por que a gente passou por essa vergonha? Porque homens nossos morreram e o nosso povo agora está passando por esse episódio tão trágico, logo depois que eles tinham destruído a grande cidade de Jericó. Então, naquele momento que eles foram para Siquém, eles foram para se consagrar. Já passou por algo assim na sua vida, meu irmão?
De repente você está fazendo a obra de Deus, de repente as coisas começam a virar. E o inimigo começa a prevalecer. Você sente que o inimigo está prevalecendo, que você não está conseguindo vencer. E você fala, tem alguma coisa que não está em harmonia com Deus. O que está de errado na minha vida? E nessas horas Deus nos chama. Ele nos chama para quê? Para a gente se consagrar. Para a gente limpar o coração, para a gente pedir perdão. E aí a gente tem o nosso momento de consagração. E aí a gente se lança diante de Deus, pede perdão, Deus nos perdoa, nos restaura. E aí a gente sente de novo a alegria da salvação de novo conosco, o inimigo batendo em retirada. Nós nos sentimos fortes contra o pecado. Já passou por isso? É os nossos momentos de consagração. Precisamos. Mas diferente desse episódio, logo lá nos inícios do livro de Josué, esse episódio aqui foi diferente. Esse episódio foi o momento da grande renovação da aliança, em que Josué e todo Israel estavam dizendo diante de Deus e de todos: Senhor, estamos aqui, Senhor. Queremos a Deus, apenas Deus. Eu quero Deus para a minha vida, para a minha casa, para a minha história, para a nossa nação, porque Canaã sem Deus não é nada. E nós queremos renovar as nossas alianças, restaurar a nossa vida segundo a tua vontade. E assim Josué fez com todo Israel. Então esse momento aqui foi um momento diferente daquele. Lá foi no desespero, lá foi no socorro, lá foi por causa da queda, foi por causa do pecado. E Deus, quando fala com Josué, diz: Israel pecou. Em outras palavras, Josué, você tem culpa. Porque a culpa de todos também é sua. Porque você precisa trazer o povo àquele estágio de consagração como eu sempre quis. E aí então Josué se dispõe a Deus, ora a Deus, Deus mostra o que tinha acontecido, eles se limpam, Deus exerce a sua justiça e uma nova história reescrita. E nunca mais acontece aquilo. Agora, nesse episódio é diferente. Eles estão felizes, estão satisfeitos, repletos de conquista, mas eles estão dizendo: Deus, nós te queremos acima de tudo, a partir de hoje. Então, Siquém é esse momento onde se renovam as alianças. É onde Canaã diz em alto e bom som: eu quero Deus acima de tudo, para mim, para minha casa, para minha nação. É assim que você quer para a tua vida? Amém? Então, eu quero poder orar com você agora e ler esse texto bíblico, porque eu não tenho dúvida que Deus quer marcar essas páginas na nossa vida. Deus quer introjetar esse texto sagrado dentro de nós, para que assim como Josué conquistou tudo o que ele realmente sonhava, e não só o que ele sonhava, o que Deus sonhava, quando a gente realmente faz essa aliança com Deus, nesses termos, dessa forma, com essa mesma entrega total de todo o coração, desse mesmo jeito, Deus também nos abençoa para que a gente não realize os nossos sonhos, mas para que a gente realize os sonhos de Deus na nossa vida. Talvez você tenha tantos sonhos. Eu queria te perguntar: você está vivendo os seus sonhos? Talvez sim. Mas sabe o que é melhor do que vivermos os nossos sonhos? É vivermos os sonhos que Deus sonhou para cada um de nós. Sabia disso? Sabia disso? Deus tem um sonho dele para você e para mim. E melhor do que eu realizar os meus sonhos, eu e você realizarmos os sonhos de Deus. Porque os sonhos dele serão melhor do que os nossos sonhos. Concorda com isso? Josué não estava realizando os sonhos dele apenas. Josué estava realizando os sonhos de Deus na vida dele e de Israel. Se eu realizo os meus sonhos, pode ser que eu até acerte. Mas se eu realizo os sonhos de Deus, com certeza eu acertarei muito. Para mim, para nós e principalmente para Deus.
Então vamos orar e vamos ler o texto bíblico para que nós sonhemos os sonhos de Deus para nós, para que nós realizemos os sonhos de Deus na nossa vida. Amém? Vamos orar? Amado Deus, bendito e soberano Pai, pedimos, meu Pai, que assim como Josué realizou os teus sonhos, e os teus sonhos foram muito melhores do que os sonhos dele, que possamos, Senhor, desfrutar de todos os teus sonhos na nossa vida. Porque sabemos que a tua vontade, ela é sempre boa, ela é sempre perfeita e ela é sempre agradável. E por mais que os nossos sonhos sejam altruístas, sejam sonhos bons, os teus serão eternamente melhores. Porque eles trarão na nossa vida significado, valor, e saberemos, Pai, que os teus sonhos, quando vivido por cada um dos teus filhos e filhas, quando os teus sonhos são vividos por nós, somos abençoados e abençoamos a muitos. E assim, Pai, que queremos viver, queremos estar e queremos, ó Deus, desfrutar a cada momento, a cada instante. Abençoa-nos para que possamos realizar os teus sonhos na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja e na nossa geração. Josué, aqui em alto e bom som, declarou: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E foi assim que ele viveu todos os dias da sua vida, amando a Ti, adorando a Ti e realizando a Tua obra e conquistando Canaã. Senhor, obrigado por esse capítulo tão extraordinário, esse último capítulo do livro de Josué, e que o Senhor nos abençoe para que possamos realizar os Teus sonhos, porque os Teus sonhos sempre serão melhores do que os nossos sonhos, e que possamos cumprir com os Teus sonhos e conquistar com todas as Canaãs que o Senhor desejou para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Poder da escolha. Semana passada eu falei muito com vocês sobre isso. O poder da escolha. Escolher corretamente. Escolher de forma assertiva. Escolher com convicção. Escolher com ousadia. Hoje eu conversava com o neto de uma irmã, um rapaz que já é um homem, já é pai, já tem 2 filhas. Um bom rapaz. E eu conversava com ele, eu falava com ele sobre um pouco a sua vida. E dizia para ele: filho, você já notou que durante muito tempo que nós nos conhecemos, você sempre oscila? Você é um bom rapaz, mas você oscila. De vez em quando eu ouço tua avó dizer: ele voltou para a igreja, pastor. E depois eu ouço ela dizer: pastor, ora porque ele está desviado. E ali nós batemos um bom papo e falávamos, né? E uma das coisas que eu disse para ele foi: sabe por que você oscila tanto, filho? Porque você é conduzido às tuas escolhas pela emoção. E nós, irmãos, guarde bem isso, nós, filhos de Deus, somos muitas vezes impelidos à emoção. Agimos pela emoção. E quando a gente age seguindo apenas a emoção, em alguns momentos a gente até acerta. Quando essa emoção é dirigida a Deus, por exemplo. Quando essa emoção é dirigida a alguma coisa que nos aproxima de Deus. Mas em muitos momentos a emoção acabará. Assim como o amor é algo que tem a ver com escolha, a paixão ela é furtiva. Pode ver, um adolescente fica apaixonado hoje, semana que vem está apaixonado por uma outra moça. Ela é furtiva a paixão. É um momento
intempestuoso. A pessoa passa por aquilo, não necessariamente vai perdurar. O amor já é diferente, porque o amor não tem a ver com paixão, tem a ver com escolha. No amor tem paixão, mas nem em toda paixão tem amor. Na fé tem emoção, mas nem toda emoção tem fé. Guarde isso no seu coração. E nós precisamos tomar uma decisão baseada na fé, mas sobretudo não baseada a nossa fé na emoção, mas baseado a nossa fé na palavra de Deus. Numa profunda convicção, baseada numa decisão. Dessa forma, quando a minha fé, ela realmente está firmada na palavra de Deus, por uma questão de escolha, no tempo de Deus a emoção nascerá. E quando faltar emoção, não vai faltar decisão, razão, palavra e nem fé. E é por isso que nos manteremos de pé. E é por isso que quem escolhe dessa forma não oscila, mas se mantém em constância, porque as suas escolhas não são baseadas pela emoção, mas são baseadas pela razão, não segundo a mente humana, mas segundo a palavra de Deus. Amém, irmãos? O poder da escolha, a escolha do presente. Mas essa escolha do presente, em muitos momentos da nossa vida, ela é afetada por coisas do passado, ou quem sabe, coisas do futuro. Então hoje eu quero falar com os irmãos sobre isso. Quero falar sobre esse capítulo de número 24, baseado no passado e no futuro. E eu quero ler aqui com os irmãos o capítulo 24 mais uma vez. De Josué, capítulo de número 24, do versículo 1 em diante. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão, e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra da além do Eufrates e o conduzi por toda a Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei-lhe Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas a Jacó e aos seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobrir. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus,
os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foi a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nela vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses dos seus antepassados. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e serviram ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que vivem nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora, então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, nosso Deus, e lhes obedeceremos. Deixa eu dar uma pausa aqui. Durante esses dias eu preguei praticamente até aqui. Hoje eu quero pontuar principalmente do versículo 28 ao 33. Então vamos ler aqui o 28 em diante. Naquele dia Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra. Ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao Deus de vocês. Versículo 28. Depois Josué despediu o povo e cada um foi para a sua propriedade. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade. E o sepultaram na terra que recebeu por herança em Timnat-Será, nos montes de Efraim, ao norte de Gaás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram depois dele, e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. 32. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém. Preste bastante atenção. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito,
foram enterrados em Siquém, no quinhão de terra que Jacó havia comprado aos filhos de Hamor. Guarde esse nome, Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Sucedeu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado em Gibeá, que fora dado a seu filho Finéias nos montes de Efraim. Na semana passada eu falei sobre que Siquém é um lugar de escolhas, e a nossa vida é baseada em escolhas. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui bem dramática. O que você tem escolhido para a tua vida hoje? Lembram do episódio dos pastores de Abraão e dos pastores de Ló, que brigaram? Abraão disse para Ló: escolhe o que você quer. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E o que Ló escolheu? Ló olhou as campinas verdes de Sodoma e Gomorra e foi para lá. Cuidado, meu amado, cuidado com as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra. São verdes, mas estão prestes a serem destruídas por Deus. Cuidado. Cuidado com as suas escolhas, porque Ló foi atraído pelos seus olhos, mas a história nós conhecemos, porque a nossa vida é baseada em escolha. Abraão escolheu Canaã, Ló escolheu Sodoma e Gomorra. A nossa vida é uma vida baseada em escolhas. Siquém é lugar de escolhas. Aliança é uma escolha. E semana passada trabalhamos muito sobre isso. Falei também que Siquém é um lugar de aliança com a família. Canaã só tem sentido se for em aliança com a família. Igreja só tem sentido se for em aliança com os irmãos. Igreja só tem sentido se realmente houver uma verdadeira aliança de todo o coração entre os irmãos. Aqui, na renovação das alianças em Siquém, eles se reuniram como famílias diante de Deus e, começando pelo líder, ele declarou o que ele queria para a sua vida e para a sua casa e disse: eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. E todo o restante do povo, com as suas famílias, de forma uníssonas, também disseram: é isso que queremos. E toda a nação fez essa aliança. Louvado seja Deus. Siquém também é o lugar onde apontamos o caminho. Eu falei, Siquém é o lugar onde se aponta o caminho. E na mensagem da semana passada eu mencionei que diante do vale de Siquém havia 2 montes, o monte Ebal, que era o monte da maldição, e o monte Gerezim, que é o monte da bênção. Siquém é esse lugar que refazemos aliança e que apontamos o caminho. Nós não somos o caminho, apontamos o caminho. E hoje eu quero dar continuidade falando que Siquém é um lugar onde temos decretos sagrados, leis sagradas e promessas de Deus. Siquém é esse lugar onde nós desfrutamos do quê? Dos decretos sagrados de Deus, das leis benditas de Deus, das promessas de Deus. E eu quero te perguntar aqui, irmão, o que a palavra de Deus tem sido para a sua vida? O que o texto sagrado tem sido para o teu coração? Eu não sei se você já notou, mas uma das grandes estratégias do diabo é simplesmente te afastar da palavra de Deus. Eu não sei se você já notou o quanto as pessoas que são anti-Deus, o Deus que pregamos, eles criam uma objeção à Bíblia. Vocês já notaram? Já perceberam? Muitas vezes a gente cita a Bíblia, parece que a gente está falando uma coisa como se nós estivéssemos ofendendo a pessoa. A palavra de Deus num coração de uma pessoa ímpia
ela tem aversão à Bíblia. E eu quero te perguntar, meu irmão, a Bíblia tem sido um livro desejado por você? Você tem sido seduzido à Bíblia? A Bíblia tem te apaixonado? Ou talvez você tenha tido uma certa repulsa à Bíblia? Uma certa repulsa. Esse lugar aqui onde o grande líder de Israel estava fazendo uma aliança com Deus, uma aliança com todos juntos. Quando ele faz a sua declaração de fé e o povo responde, logo na sequência Josué dá leis, dá decretos. Nós vemos isso no versículo de número 25. Vamos ler mais uma vez. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Versículo 26. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Siquém é o lugar de nos aproximarmos da palavra de Deus. Você é alguém apaixonado pelo livro sagrado? O livro sagrado, ele te toca? O livro sagrado te quebranta? Ou o livro sagrado te assusta? O livro sagrado te faz gastar tempo? Ou você não tem tempo para ele? Ou você também é uma daquelas pessoas que diz, pastor, eu não decoro. Natural. Nós vamos decorar aquilo que gastamos tempo. Nós vamos aprender aquilo que gastamos tempo. Quando Deus se revela para Abraão, Deus diz para Abraão, Deus se revela para ele e simplesmente pede em uma das ocasiões, cumpra a minha vontade. Fique diante da minha face. Se coloque diante da minha face. E seja íntegro. Realize a minha vontade e seja íntegro. O texto sagrado ali em Gênesis, quando Deus se revela para Abraão, no original aquela expressão é, se mantenha na minha face. Fique diante da minha face e seja perfeito, dando uma ideia de caminhe na integridade com o seu coração. Hoje você talvez pense assim, pastor, como que eu faço para me encontrar com Deus? Basta você abrir a palavra do Eterno, irmãos. Siquém é o lugar de decretos sagrados, de leis sagradas, de promessas de bênçãos, de livro de Deus. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui, irmãos. Você que gosta de literatura, você que gosta de poesia, você que gosta de recitar alguma coisa, nem todas as pessoas são assim. Eu admiro quem gosta de fazer citações de atores, de livros, de literatura. Eu admiro isso, eu admiro. Como é bonito ver uma pessoa citar um clássico, citar uma máxima, citar uma palavra de sabedoria, porque são frases que representam muito na nossa vida. Guarda isso no seu coração. Cada palavra de Deus, cada palavra de Deus que está na Bíblia é sagrada. Não olhe para a Bíblia como um livro qualquer, como um livro a mais. Deus fez questão de registrar a revelação dele em palavras. Deus fez questão de registrar parte dele no livro sagrado. Deus não é a Bíblia, mas na Bíblia contém parte de Deus. Na criação nós não vemos Deus necessariamente, nós vemos o poder de Deus. Quando contemplamos a natureza, os mares, os céus, as estrelas, o universo, a sua harmonia,
nós não vemos necessariamente Deus, mas nós vemos o poder de Deus, de um ser supremo, grandioso, majestoso, onipotente. Quando Deus se revela a Abraão, ele diz: eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Onipotente. Ninguém é como eu, quando ele se revela. E ele disse para Abraão, simplesmente: siga o meu caminho, faça a minha vontade e seja íntegro. Deus não pediu muita coisa. Nessas palavras Deus estava dizendo: viva na minha presença, na minha face. Abraão ouvia Deus. Abraão chegou a ver Deus. Abraão teve experiências com Deus em sonho, no seu dia a dia. E nós hoje, o que Deus deixou para a humanidade, para que a gente se aproxime, foram as palavras sagradas de Deus. Quando Deus se revela a Abraão, Deus fala com ele, Deus se comunica a ele. Mas quando Deus fala conosco, Ele deixou um livro sagrado. E é por isso que Jesus, quando Ele veio aqui, Ele considerou cada palavra sagrada do Velho Testamento. Ele deu para nós novas palavras sagradas. E Ele separou homens, para que esses homens fossem os codificadores dessas palavras sagradas. Queridos, Siquém é um lugar de decretos divinos. Quando eu e você fazemos uma aliança com Deus, essa aliança tem que estar baseada nos decretos sagrados, na palavra de Deus. Peça para Deus: Senhor, eu quero ter inclinação ao teu livro como a coisa mais preciosa da minha vida, como o maior tesouro de todos os tesouros. É por isso que as Escrituras ensinam: errais porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando eu conheço a Escritura, não somente de intelecto, mas com meu coração, e creio que essas palavras são palavras de Deus a nós, tudo muda na nossa vida, meu irmão. No nosso coração nasce uma fé saudável, no nosso coração nasce temor, nasce zelo. E é por isso que estamos aqui fazendo igreja, é por isso que pregamos o Evangelho. Por que pregamos o Evangelho? Porque nessa palavra sagrada, o texto sagrado diz: vão por todo mundo e preguem o Evangelho. Anunciem. Irmãos, creia nisso. Jesus, ele venceu o diabo nos dias em que ele estava de jejum, durante 40 dias. Não foi pelo poder da oração, nem pelo poder do jejum. A oração e o jejum expulsam castas de demônios. Mas nós vencemos as trevas e nós vencemos para nós mesmos diante de Deus quando fazemos aquilo que Jesus fez. Está escrito. Quando o diabo se levantava contra Jesus, e guarde isso, viu, irmão? Guarde isso, viu? Um dos maiores teólogos do universo, claro que Deus é o criador da palavra, Deus é aquele que cria, mas um dos maiores teólogos depois de Deus é o próprio Satanás. Ele usa a palavra, ele conhece a palavra, só que ele usa trocadamente, erradamente, citando pelas partes. Guarde isso, irmão. Por isso que a gente tem que conhecer a palavra profundamente. Siquém é esse lugar de decretos sagrados, de leis sagradas. Siquém só tem sentido se estivermos na palavra. Guarde isso no seu coração. Siquém é um lugar onde se encerra um ciclo. Olha que interessante. Eu falei da palavra. Não tem como olhar para a palavra sem olhar para o passado. Não tem como olhar para a palavra sem olhar para o passado. Eu não olho para essa palavra no presente apenas agora. Ela foi o texto registrado por Deus no passado. Muitas vezes a gente não tem uma necessidade de algo novo hoje. Pode ver, a nossa geração é uma geração que precisa de algo novo o tempo todo. Já pararam para pensar? Até a maneira de fazer a igreja tem que ser uma maneira nova.
porque as coisas do passado não servem. Eu te pergunto, será que não serve? Não, meu irmão, serve totalmente. A gente tem que ir para o passado. Quando eu olho para a palavra, eu olho para o passado, para a palavra que Deus deixou para nós. Siquém é um lugar onde se encerram ciclos. Olha que interessante. Agora aqui Josué estava diante do povo de Deus, realmente cravando uma grande história para Israel. Conquistamos a terra e estamos renovando as nossas alianças com Deus. Aqui estava se fechando um ciclo de mais de 400 anos. Olha que fantástico. Deus, por meio de José do Egito, leva o povo de Canaã até o Egito em segurança. Eles ficam no Egito, sofrem no Egito, Deus levanta Moisés e agora Deus liberta o povo do Egito e traz de volta para Canaã. Mas Moisés cumpre somente um pedaço do trajeto. Quem consolida esse restante é Josué. Ou seja, vários ciclos. Josué fecha esse ciclo. Josué, ele realmente fecha o ciclo da conquista de Moisés. Moisés começa a libertação, mas Josué concretiza a libertação. Sabe o que mais Josué fez? A gente acabou de ler. Ele é aquele que pega os ossos de José. Guarda isso no seu coração. Siquém é um lugar onde estão se reescrevendo a história de novo. Olha que fantástico. Lembra que eu mencionei na semana passada que Levi e Simeão, dois irmãos do próprio José do Egito, dois filhos de Jacó, foram lá na nação de Amor, que também tinha um filho chamado Siquém, e cometeram uma tragédia naquele lugar, no Vale de Siquém? O Vale de Siquém tinha sido um lugar onde Abraão faz o seu primeiro altar. Pouco tempo depois, os dois filhos de Jacó, Levi e Simeão, causam um mal em Siquém. Aquele lugar que era um lugar de bênção, agora virou um lugar de um passado marcado de dor e de coisas feias. Guarda isso no seu coração. Olha aí o diabo sujando a história do povo de Deus. Não parece a história da nossa vida? Deus nos salva, nos liberta, Deus nos transforma, de repente alguma coisa acontece que é o diabo querendo, ou quem sabe nós mesmos, porque ali não foi só o diabo. Levi e o próprio Simeão não foi só o diabo, foram homens se inclinando à sua carne. Guarda isso, meu irmão. Quantas são as vezes que as nossas atitudes humanas nos criam marcas, nos mancham, nos fere, e aí a gente tem um passado de rastros. Nesse mesmo lugar que foi marcado negativamente pelos filhos de Jacó, agora, Josué, nesse vale que tinha sido manchado, nesse vale que tinha sido sujado, agora um novo ciclo está sendo remontado, uma nova história está sendo construída. Porque Siquém, além de ser lugares de ciclo, Siquém também é um lugar onde Deus reescreve a história. Guarda isso no seu coração, meu irmão. O poder de refazermos uma aliança com Deus. Quando nós refazemos uma aliança com Deus de todo o nosso coração, não só um novo ciclo se fecha e começa-se um novo ciclo de vitória, mas é um lugar onde Deus escreve a história. Porque ali atrás, com os patriarcas, e em especial com esses dois filhos de Jacó, Levi e Simeão, e os demais filhos de Jacó, eles mancharam aquela região, eles marcaram aquela região, ficou uma coisa horrorosa e feia. Mas agora com Josué, no mesmo vale que tinha sido manchado, eles estão refazendo as suas alianças com Deus, estão reescrevendo uma nova história e fechando um ciclo, não mais de dor, mas agora de vitória.
Não mais um ciclo de feiura, mas agora um ciclo de legado. Aleluia. Por quê? Porque Josué, ele estava também agora fazendo o quê? Ele estava remontando a história do seu antepassado. Lembra que eu falei que eu quero falar um pouco sobre o passado? Porque aqui Josué, irmãos, diretamente, ele é descendente de José do Egito. Ele é da tribo de Efraim. E aqui Siquém, esse vale, foi dado a Manassés, a tribo de Manassés. Aqui os dois descendentes de José do Egito. Porque José do Egito não compactou com aquele mal. Perceba, irmão, Siquém continuou sendo o mesmo vale, recebendo o mesmo nome. Por que Deus não mudou o nome do lugar? Quando os filhos de Jacó cometeram aquele mal com Amor e com o próprio Siquém, por que Deus não mudou o nome? Porque Deus muitas vezes não precisa mudar o nome, irmãos. Basta Ele mudar as vidas. Deus não precisa mudar o seu nome, basta Ele mudar a sua vida. Talvez a sua história seja de história de ciclos de derrotas. Por quê? Você escolhe carne. Você escolhe fazer a vontade sua apenas. E o seu passado é de mancha, de dor, de tragédia. O que Deus está nos ensinando? Que o vale de Siquém é um vale de aliança. É um vale que Deus quer inaugurar um novo ciclo. E como que a gente faz para inaugurar esse novo ciclo? Fazendo aliança com Deus. E olhando para o passado, não para aqueles que causaram dor, mas olhando para o passado, para aqueles que deixaram um legado extraordinário. E quem deixou um legado extraordinário aqui para Josué? A gente pode dizer que Josué era esse homem cheio de inspiração, porque ele teve um grande líder, ele aprendeu com esse grande líder. Quem era? Era Moisés. Ele estava ao lado de Moisés, ele lutava com Moisés, ele batalhava com Moisés, ele fazia valer aquilo que Moisés ensinava, ele cumpria. Por quê? Porque ele não era impelido às suas emoções, ele era impelido à fé e às decisões que ele tinha. Mas Josué não só tinha esse grande líder que era Moisés, Josué tinha um outro grande líder, que era o seu próprio antepassado, o seu avô, José. Ele era da raiz de José. José foi pai de Efraim e Manassés. Josué era um efraimita. Ele tinha na sua história o legado de um pai. Quem? José, que no meio de tudo, de ter sido vendido pelos irmãos, ter sido abandonado pelos irmãos, ele poderia ter escolhido olhar para um passado de dor, mas ele escolheu olhar para um passado de valor. Meu irmão, o que você tem olhado? O seu passado tem sido marcado por quê? Por dor? Possivelmente a maneira que os seus olhos enxergam o passado. Não estou dizendo que você tem que ter amnésia do passado. Não, meu irmão, a dor é dor, o mal é mal, a traição é traição. Isso vai acontecer conosco, mas o que eu faço com aquilo que me aconteceu? Os meus olhos ficam olhando naquele passado de dor, pela dor, somente de dor, ou eu tento reescrever o meu hoje, escolher corretamente, dizendo não, eu não terei amnésia, aquilo realmente me feriu, mas eu preciso reconstruir a minha vida. Eu preciso olhar para pessoas grandes do passado, como eles venceram, o que eles fizeram, como eles agiram, e essa é a nossa escolha hoje. Siquém se tornou um lugar do legado de Manassés e de Efraim. Josué era essa pessoa que trazia diante dele o que? Os próprios ossos do seu antepassado. Olha que forte, irmãos, que forte. Quando José vai para o Egito, ele faz com que o seu povo prometa, isso está lá em Gênesis 50, do 24 e 25, quando Deus intervir na nossa história, quando Deus vier ao nosso auxílio e nos trazer de volta para Canaã, meu povo, me prometa que vocês vão pegar os meus ossos e vão levar de volta para Canaã, porque mesmo eu sendo um governador, dizia José do Egito, mesmo eu sendo um governador, mesmo eu sendo uma pessoa importante aqui, eu não sou do Egito, eu sou de Canaã.
E os meus ossos não têm que estar no Egito, meus ossos têm que estar em Canaã. Mas como o projeto de Deus na minha vida é no Egito, eu vou ser útil ao Egito, eu vou abençoar o Egito, eu vou abençoar Canaã, eu vou abençoar todas as demais gerações, porque eu vou caminhar nas pisadas do meu antepassado Abraão. Eu vou ser bênção para muitas nações. Foi assim que José do Egito escolheu viver. E ele fez com que os seus descendentes prometessem o quê? Quando regressarmos, vocês vão prometer que os meus ossos vão descansar lá? Lá onde meu pai Jacó comprou de amor um campo? Tá bom, então tá bom. E agora Moisés, quando liberta o povo de Deus do Egito, uma das coisas que Moisés faz é o quê? Onde estão os ossos de José? Para e pensa, irmão. Carregar osso, não parece uma coisa macabra? Estranha? Não, irmãos, é porque os ossos de um ente querido ainda são queridos, porque o espírito e a alma estão com Deus, mas parte daquele corpo ainda está entre nós. Não o adoraremos, não faremos orações por aqueles ossos, é óbvio, porque a alma e o espírito já descansam diante de Deus. Mas são partes queridas de uma pessoa amada, que precisa ser honrada. E foi isso que Moisés fez, junto com os sacerdotes. Onde estão os ossos de José? E durante aqueles 40 anos, os ossos ficou próximo a Moisés e a todos os líderes. Moisés morre. Moisés fez o papel dele, mas Moisés não conseguiu nem entrar em Canaã e nem enterrar os ossos em Canaã, porque ele não chegou lá, mas ele cumpriu com a missão dele. Mas quem fecha o ciclo? Quem fecha o ciclo é Josué. Olha que orgulho, irmão, já pensou? Você agora pegando os ossos do seu antepassado e você podendo ser o instrumento de Deus, pelo qual ele profetizou 400 anos atrás, e agora você ser a resposta de Deus, depois de 400 anos, trazendo de volta. E você enterra num lugar que foi em Siquém, onde se tornou também parte da propriedade de Manassés, que era um dos filhos de José. O que é carregar os ossos, irmãos? Carregar os ossos, irmãos, é trazer o passado com esperança, é lembrar das lições do passado, é trazer os ensinos do passado. Meu irmão, você segura na sua mão um livro que foi escrito por Deus. É sagrado esse livro. Carregar os ossos é ter essa tradição do passado no nosso presente, dos nossos heróis do passado. Aqui Josué, ele estava trazendo os ossos de José, dizendo: povo de Deus, aprenda uma coisa. Se a gente quer um futuro de glória, a gente tem que preservar a história do passado. A gente tem que valorizar a história do passado. A gente tem que prestigiar aqueles que foram heróis do passado. Vem cá, meu irmão. Como que você vê aqueles que realmente ajudaram a tua vida? Você já notou que a nova geração, principalmente nesses últimos 20, 30 anos, a nova geração, eles tentam apagar a história do passado? Já notaram isso? Já notaram? É como se eles não tivessem história, são pessoas sem história. E uma das maiores riquezas que dão identidade para nós é a nossa história, irmãos. Quando você não tem história, você não tem identidade. Quando você não tem história, você não tem uma origem, você não veio de nenhum lugar. E quem não veio de nenhum lugar, você não sabe para onde você vai, porque você não tem um norte. Podem ver que quando nós nos convertemos, nós agora participamos de uma história. Qual é a história? A história do cristianismo. A história dos heróis da fé. A história dos grandes avivalistas. A história dos homens de Deus. A história da reforma. A história daqueles que dedicaram a sua vida seguindo esse livro sagrado. Que não tiveram medo de lutar, de pregar, de irem para a forca ou serem queimados. Quando eu me torno um cristão, eu sou mergulhado, eu sou inserido numa história. Qual a história? A história bíblica. Pode ver que quando eu realmente me converto, os apóstolos, os profetas, eles passam a ter um significado na nossa vida. Isso é carregar ossos, irmãos. É ser alguém que
vivencia hoje a história do passado, que valoriza a história do passado. Aqui, Siquém é esse lugar que se fecha ciclos. Agora vem Josué, e ele não só fecha um ciclo de glória, mas ele mesmo celebra: meu antepassado venceu por nós, e eu estou vencendo pelo povo de Deus em Canaã. Eu estou reescrevendo a história. Conversava com um pastor esses dias atrás, pastor muito amigo, muito querido. Logo no início da pandemia, ele estava nos seus trabalhos com a sua igreja, e de repente ele passou por uma situação muito horrorosa. Mais da metade da liderança principal dele, não só da igreja dele, mas de várias outras igrejas, foram embora e montaram uma outra igreja. E ele ficou sem nada, ele ficou sem músico, ele ficou sem obreiros. Foi um rebuliço. Imagina, você já está na pandemia, e quem você está cuidando já há anos, juntamente com o seu colegiado, juntamente com as lideranças, foram embora e deram uma rachadura violenta. Esse meu amigo que é pastor, ele falava: foi tão difícil para mim. Mas eu estava conversando com o meu pastor, e o meu pastor falou uma frase que fez toda a diferença. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu falar um pouco aqui. O passado, ele pode ser uma bênção na tua vida, como ele pode ser uma maldição. Depende de como você enxerga ele. Se realmente você olha ele só com as coisas feias e negativas, ele vai ser uma mancha. As coisas feias vão acontecer, faz parte da vida. Mas a gente tem que saber lutar, a gente tem que saber perder, a gente tem que saber admitir, a gente tem que saber que as pessoas vão embora. A gente tem que saber que filhos pródigos deixam os pais. Nós mesmos, quantas vezes negamos a Deus como Pai na nossa história de vida. E o Pai, graças a Deus, nunca desistiu de nós, e por isso estamos aqui. A gente tem que saber que pessoas mudam de opinião, pessoas mudam de cabeça. Pastor, como isso acontece? Eu não sei. Mal conseguimos nos compreender. E esse meu amigo disse assim, que enquanto ele falava com o pastor dele, lá no fundo, ele tinha ainda aquela mágoa. Por que ele tinha essa mágoa? Porque, irmãos, quando nós servimos alguém, nós, no fundo, esperamos a devolutiva. Faz parte da nossa vida de aliança. Pode ver. Você casa em aliança. Você casa não porque quer que alguém te faça feliz, mas você casa porque você deseja fazer alguém feliz. Pode ver. Se você está desejando casar para que o outro te faça feliz, então não case. Não case. Alguém já disse isso sabiamente. Porque a felicidade tem que estar em você em primeiro lugar. Você tem que casar querendo fazer o outro feliz. Mas naturalmente, como é uma relação de aliança e de amizade, você espera receber. Você cria filhos e educa filhos esperando que os filhos te honrem. Mas pode ser que o filho não honre. Você educa esperando que a pessoa te trate bem, mas pode ser que não seja assim. E na igreja não é diferente. Você educa, você treina, esperando que você tenha o quê? Aliança e tenha o feedback. Mas não necessariamente teremos, irmãos. Por quê? Porque a vida é assim. Então a gente tem que saber enxergar isso, que acontece, não deveria ser assim, mas acontece. E uma coisa que acontece conosco, pastores, é que a gente espera, sim, a troca. Você dá amor, espera receber amor. É normal. Você não dá amor e espera receber ódio. Não. Mas a gente tem que aprender uma regra sagrada, irmãos. Qual é a regra sagrada? Você dá amor e é Deus quem vai te recompensar, amém? É Deus quem vai te recompensar. Pode ser que por aquele que você deu amor, você receba amor. Mas talvez não. Então Deus vai te recompensar o amor que você plantou, porque essa é uma lei da semeadura divina. Se você planta, você colherá, amém? Pode ver que a gente planta e a gente colhe. E na lei de Deus, você planta e colhe de Deus. Você não colhe do outro. Mas na nossa relação família e igreja, que é família, a gente espera colher do outro. É invariável. E esse meu amigo,
ele no fundo, tinha aquele sentimento de tristeza e de mágoa. E o pastor dele disse assim para ele: filho, ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada e nenhum deles te deve nada. Quando o pastor falou isso, irmãos, foi libertador para esse meu irmão, para esse pastor. Aprenda isso, irmãos, ninguém te deve nada. Faça o bem, não esperando receber de ninguém. Somente ame. Se a pessoa te devolver, glória a Deus. Porque quando a gente planta a bondade e a pessoa nos paga com mal, a gente fica frustrado, mas é nessa hora que a gente tem que lembrar que ninguém deve nada a ninguém, nem você deve nada a ninguém. Você deve apenas a Deus. Isso é libertador, irmãos. A Bíblia vai nos ensinar que nós não podemos dever nada a ninguém, exceto o amor. Ou seja, o que eu devo a vocês é amar vocês e não ser amados por vocês. O meu dever, em tese, é amá-los e não receber amor. Estão entendendo o que eu quero dizer? Está entendendo como isso é libertador? Porque a gente ama e a gente espera ser amado, e quando não vem o amor, cria revolta em nós. Você já viu aquele caso de mulheres que de amor vira ódio? Ou homens que de amor vira ódio? Por que vira ódio? Há uma expectativa. E essa expectativa é frustrada. E ela vai sendo tão frustrada durante tanto tempo que ela é minada e chega a um ponto que de amor vira ódio. Porque é como se, aonde está o amor que eu te dei? Você não me deu, então agora eu crio indignação. Então guarde isso. Ninguém te deve nada. Quando você admite isso, a nossa história vai sendo reescrita. Porque o passado já não é mais uma mancha. O passado se torna um lugar apenas de legado. Guarde isso. O seu presente hoje pode ser reescrito da seguinte forma: olhe para o passado não como uma mancha, olhe para o passado como um legado. As coisas que te prejudicam, descarte. Olhe para grandes heróis que te animem, que te inspirem, que te motivem, que te façam crescer. Eu, particularmente, toda vez que eu estou um pouco cabisbaixo ou precisando me inspirar, eu vou ler um livro puritano. Simples assim. Obras puritanas. Pego um texto de Spurgeon, pego um texto de John Bunyan, pego alguma coisa de Calvino. Irmãos, como esses homens me inspiram. Eu poderia, de repente, olhar para a história do Brasil de tantas coisas erradas. Eu vou olhar para coisas que me mancham. Eu quero olhar para coisas que me inspiram. Josué aqui em Siquém estava dizendo o seguinte: eu estou carregando os ossos de José. Quem foi José? José é meu herói. Se você não sabe, foi o herói também de Moisés. E é o seguinte: eu não só carrego, mas eu enterro os ossos do meu antepassado no nosso quintal. No quintal dos filhos de José. Porque é isso que a gente quer. Canaã é lugar de reescrever história, de fechar ciclos, de olhar para o passado com esperança, com legado. Irmãos, a nossa vida terá muitos episódios bons e ruins. A gente tem que saber parar nas coisas e separar. Isso serve para mim, aquilo não serve. E o que não serve eu jogo fora. Siquém é um lugar onde o povo de Deus se apoia em grandes ombros de pessoas que foram extraordinárias. Aqui, Josué se apoiava nesses grandes ombros desses grandes servos de Deus. É isso que a gente tem que fazer. E é por isso que esse lugar ele foi tão fantástico, foi tão genial. E eu gostaria apenas de deixar esse desafio para vocês. Agora nas Olimpíadas. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque, irmãos, o futuro, guarde bem isso, eu vou gastar 1 minuto aqui no futuro. Quando eu olho para o passado e vejo os heróis do passado e tenho legados magníficos, e pontuo esse legado no meu presente, naturalmente o meu futuro já está garantido.
Por quê? Porque eu sei aonde eu trilharei, que modelos eu seguirei, que pisadas serão as minhas. Quando eu olho para o passado, para aqueles que criaram manchas e fico me sujando com aquelas manchas, com aquelas histórias, o meu presente vai ser horroroso. Eu vou viver debaixo de uma penumbra horrorosa. E o meu futuro vai ser muito pior. Porque aquele passado horroroso de mancha já está sujando o meu presente. E o meu futuro, é óbvio que aquilo vai acabar me atrapalhando muito mais. Olhe para o passado, para aqueles que deixaram legado, não para aqueles que deixaram rastros. Guarde isso, irmãos. O passado é bom ser conservado com aqueles que deixaram legado. Quantas são as pessoas que te ensinaram tanto na vida? Irmãos, a gente está aprendendo o tempo todo. Seja grato pelas lições que Deus te deu. Eu me lembro de um amigo que trabalhou comigo, irmãos. Esse amigo me ensinou tanta coisa, irmãos, tanta coisa, involuntariamente. Sabe, muitas vezes que você pergunta, fulano, o que você faz assim? Eu faço assim por causa disso. Por que você faz assado? Coisas assim que, quando eu olho e lembro desse meu amigo, que nem cristão é, eu sorrio. Eu falo, puxa vida, como aquele camarada me ensinou. Ele me ensinou coisas tão simples da vida que eu não enxergava. Agora, eu tive muitas pessoas na minha história que, se eu for lembrar aqui, eu me senti ferido, eu me senti traído, eu me senti abandonado. Eu vou ficar parando e lembrando disso? São rastros, são manchas. Atingiu a mim, talvez o que a pessoa fez não foi de propósito. Para mim, me feriu. Eu vou gastar a minha energia naquele vale de Siquém, onde Levi e Simeão causaram mal a Amor e aquela nação? Não. Eu vou no vale de Siquém e vou lembrar dos meus heróis do passado. Eu vou lembrar de Abraão, edificando o primeiro altar. Eu vou lembrar de José. Eu vou lembrar de Josué, ou melhor, de Moisés. Vou lembrar de Josué. É isso que eu faço, porque aí eu trago um legado. O que é um legado, irmãos? É algo de bom para a nossa vida. E aqui, irmãos, não pense que quem nos dá um legado são pessoas perfeitas. Não, meu irmão. São seres humanos. Quantas pessoas marcaram a sua vida positivamente? Meus irmãos, deixa eu contar aqui um segredo. Eu aprendi tanta coisa de pastores que eu nunca tive junto. Muitas vezes eu conversando com um irmão, o irmão fala, lá na nossa igreja meu pastor faz assim. Aí eu sou um curioso, irmãos, eu sou um apaixonado, eu sou um curioso. Mas como que ele faz? Mas por que ele faz? De que forma ele faz? Por que ele faz assim? Eu falo, muito bem. Muitas vezes eu tenho um carinho tão grande por alguém que eu nunca tomei um café. Nunca tomei um café. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tive o prazer e o privilégio de dar aula no seminário, lá na Comunidade da Graça, na sede, durante quase 2 anos. Eu tive o prazer e a alegria de treinar pastores lá, no STBnet, que eu fui professor lá, no seminário que era do Enéas Tonini, lá na sede da Comunidade da Graça. Eu nunca tomei um café com Antunes, nunca tomei um café com o Carlos Alberto Quadro Bezerra e nem com o Ademar. Eu os vi já várias vezes, mas eu nunca tomei um café. Mas o que eu aprendi com esses homens, por quê? Por causa de amigos, colegas que eu trabalhei, que eram da Comunidade da Graça. Palavras que alguém disse. Ou seja, eu não preciso estar junto para aprender, basta eu olhar para o legado. E aquele legado eu trazer para a minha vida. E lá na Comunidade da Graça, enquanto eu ensinava, eu tive a honra de ser professor da esposa do Antunes, uma das matriarcas fundadoras da Comunidade da Graça. Ela sentava lá para aprender as minhas aulas. Eu me sentia muito honrado. Muito honrado. Olha só que coisa linda, irmãos. Uma outra coisa.
As aulas que eu dava lá era de segunda-feira, começavam 7 horas ou 7h30 da noite e até quase 11 horas da noite. Sabe o que eu via chegando muitas vezes segunda-feira, guarde isso, 10h30 da noite? Ademar, com um violão, porque depois das aulas do seminário se reuniam todos os obreiros, toda segunda-feira, não sei se ainda fazem isso, é uma reunião da Comunidade da Graça, pesquisem para vocês verem. Todos os obreiros vão orar das 11 da noite, na segunda, até 1 e pouco da manhã. E eu via muitas vezes o Antunes chegar só com o violãozinho para reunir com o colegiado de líderes e obreiros e orar com eles segunda-feira de noite. Aí eu olhava isso e eu falava assim, esse camarada é fantástico. Eles sempre tiveram projeções em redes sociais, sempre tiveram, mas eles faziam uma coisa para eles, para buscar a face de quem? De Deus, com integridade. Aí eu te digo, eu me lembro que muitos alunos falavam assim para mim, pastor, vamos participar? Eu falava, não, obrigado, irmãos. Eu ficava esperando o convite dos chefes, não dos alunos. Se os chefes me chamassem, um dia eu ia participar, mas nunca me chamaram, então eu não participei. Talvez porque é o momento deles. Eu ia lá para ensinar eles teologicamente. Mas ali era o momento do pastorado deles. Eu digo, quanto vale esse legado? Vale muito. Por quê? Vocês sabem, é um homem que já é célebre, é conhecido no Brasil e no mundo pelas suas canções, mas que dedica-se à vida de ir 11 horas da noite. Ele parava o carro na rua, guardem isso, viu, irmãos? Já era perigoso, tá? Na rua, e descia com o violãozinho, que nem a maleta do Rick, ia lá. Saía depois de 1 hora da manhã. Não tinha segurança, não tinha gente armada. Estou falando isso, irmãos, para mostrar o poder do legado na vida daqueles que estão ao nosso lado. E quando eu realmente tenho esses heróis diante de mim, hoje, o meu futuro é uma questão garantida. E eu quero concluir lendo uma história bem rápida aqui, irmãos. Agora das Olimpíadas. As Olimpíadas do Japão. Eu não sei se você sabe, mas uma amiga de um grupo nosso, a Araci, ela publicou, eu participo de um clube, e ela publicou no canal lá do clube que nós participamos, algo, sobre as Olimpíadas do Japão. Olha só que interessante. O texto diz assim, cada medalhista olímpico recebe um buquê de flores, nessas Olimpíadas que acabou, com o mascote Miraitova. É um buquê de flores com esse mascote. Nesse buquê são 3 flores que simbolizam o renascimento japonês depois do terremoto e tsunami que o devastaram em 2011 e nos quais morreram cerca de 20 mil pessoas. Cada medalhista, prata, ouro ou bronze, recebe o mascote e um buquê. E nesse buquê tem 3 flores. A primeira é girassol, do buquê, que vem de Miyagi, cidade mais conhecida pelo cultivo das rosas, e representa a memória de que foi afetado pela tragédia. O que eles estavam fazendo ali? Estavam marcando o quê? O renascimento do Japão, depois daquela destruição, por causa do terremoto e do tsunami, que mataram 20 mil pessoas, acabaram com cidades. Então, o que eles estavam marcando ali na história deles? Olha, essas flores representam o que? O renascimento do nosso Japão. Houve um tsunami, uma coisa da natureza, mas a gente está aqui para reescrever o quê? A história. Olha que fantástico. E a primeira é esse girassol, que vem de Miyagi, que é uma cidade mais conhecida pelo cultivo das rosas e representa a memória do que foi afetado pela tragédia. Em Iwate, no litoral, que enfrentou ondas gigantescas, nasceram as gentians. Lá onde veio aquelas ondas gigantescas que devastaram tudo, nasceu essa outra flor, essas gentinhas. Uma pequena flor azul brilhante. E a terceira flor do buquê? E a terceira flor do buquê é a eustona. São verdes colhidas em Fukushima, cujos habitantes a desertaram por causa do acidente nuclear, provocado pelo tsunami. Eles pegaram 3 flores que nascem no meio das tragédias e davam com um buquê, dizendo,
estamos simbolizando o renascimento da nossa nação. Olha que fantástico, irmãos. Que fantástico. Continuando aqui. O mascote também tem um significado. De seu nome, Mirai significa futuro e Tova, eternamente. E com o significado Mirai Tova, o Japão celebra o seu passado e o seu futuro. Dando uma ideia, a gente está aqui lembrando quem sofreu. No meio da tragédia, pegamos as flores, porque a tragédia não vai nos parar. E a gente está aqui eternizando o que é o futuro, porque a gente quer realmente celebrar o que é o futuro eternamente. Vamos continuar construindo um país forte, mesmo que venham tsunamis e tragédias. Legado, irmãos, legado. Para mim, Josué, no capítulo 24, a vida de Josué, as histórias dele é um legado. O legado dele, o legado de Moisés, ele fecha um ciclo, reescreve a história, consolida diante do Vale do Siquém, diante do Monte Ebal e Gerezim, e está dizendo para todos nós: olha, eu tenho alguns heróis. Moisés foi o meu herói, Caleb foi o meu herói, meu pai José foi o meu herói, Jacó foi o meu herói, Abraão foi o meu herói. Sigam os meus passos, porque eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. E assim se encerra o livro, e assim se marca um legado de um dos maiores líderes do Velho Testamento. Deixo essa palavra para o coração de vocês, irmãos, porque aonde estão os olhos dos irmãos? Estão nos rastros, nas manchas, ou estão nos legados? Eu fiz uma escolha. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu quero olhar para Josué, eu quero olhar para Caleb, eu quero olhar para José do Egito, eu quero olhar para Jacó transformado, eu quero olhar para Abraão, eu quero olhar para o cristianismo, eu quero olhar para os puritanos, eu quero olhar para a reforma e eu quero olhar para o meu Cristo, porque eu quero servi-lo e eu quero amá-lo. E eu quero reescrever o meu presente baseado nesses grandes legados do passado, porque eu não tenho dúvida que o futuro que me aguarda será de bênção. Por quê? Porque Deus nos ajudará. Amém, meu irmão? Eu deixo essa série de mensagens ao coração dos irmãos e quero orar agora com vocês. E convido os ministros de música, porque a gente vai agora, em nome de Jesus, participar da ceia. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor falou durante esses meses no nosso coração. Obrigado, Deus, por causa, ó Deus, desse livro tão especial. E que o Senhor continue, Senhor, falando aos nossos corações, abençoando as nossas vidas e curando-nos do passado. E fazendo com que a nossa vida seja uma vida, ó Deus, como foi a do teu servo Josué, que reescreveu o seu dia a dia, olhando para o passado com aquele olhar de buscar homens que eram seus heróis, não para idolatrá-los, mas para imitá-los, para se espelhar neles. E obrigado pela vida de Josué, Pai, porque acaba sendo para nós um grande exemplo de vida. Pai, abençoa e guarda essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém.